Os episódios 7 e 8 de Perfect Crown prometem elevar ainda mais o nível de emoção depois de um desfecho simplesmente inesquecível, já que o capítulo passado entregou um dos momentos mais marcantes de 2026 nos doramas. O beijo entre o príncipe Ian e Ijo. Um beijo intenso, elegante e arrebatador, daqueles que fazem o nosso coração de fã disparar e nos deixa completamente envolvidos a essa história fantástica. E o mais interessante é que esse momento não foi apenas impulsivo. Nos próximos episódios, veremos os dois lidando com um sentimento novo, algo que já existia, mas que agora finalmente veio à tona. Ijo começa a perceber que essa paixão que está nascendo dentro dela já fazia parte dos pensamentos do príncipe há muito tempo. E ele não esconde mais isso. Pelo contrário, o príncipe encara Ijo e confessa, sem rodeios, que aquele beijo não aconteceu apenas por causa do momento. Ele a beijou porque queria fazer isso há muito tempo. Um sentimento guardado por anos finalmente revelado, dando um novo tom à relação dos dois. E como se isso já não fosse suficiente para nos conquistar, o episódio anterior ainda nos entregou uma sequência absolutamente épica. O príncipe Ian, com toda sua estratégia e elegância, faz a rainha, que mais parece uma ex-namorada ciumenta dele, organizar a cerimônia de pedido de noivado entre ele e a Lady Ijo. Tudo isso sob o pretexto de ser apenas uma despedida. E como resultado, testemunhamos uma das cenas mais lindas e impactantes do dorama. A rainha é obrigada a engolir todo o seu orgulho e presenciar o pedido de casamento dos dois diante de todos. E ainda vê o pequeno rei, seu próprio filho, dar a bênção ao casal sem sua autorização. Um verdadeiro triunfo para o príncipe Ian e para a plebeia, futura princesa, Ijo. E não podemos esquecer da transformação do príncipe. Aquele homem frio, calculista e discreto agora revela um lado completamente diferente. O ciúme aparece, especialmente quando ele repreende o primeiro-ministro por qualquer aproximação íntima com Ijo. E então somos surpreendidos novamente com uma cena ainda mais intensa. O passeio no iate. Um momento em que a futura princesa praticamente sequestra o príncipe do ambiente pesado do palácio, levando para longe das acusações da rainha, que insiste em insinuar que ele teria envolvimento na morte do próprio irmão, o falecido rei. Nesse momento, a rainha o fez lembrar das dores do passado, de um pai cruel, incapaz de demonstrar afeto. Mas ao mesmo tempo, o olhar de Ian revela algo mais profundo, uma culpa, um peso. A trama começa a deixar pistas de que há segredos importantes ainda não revelados. Afinal, antes de morrer, o irmão de Ian já temia por sua vida, chegando a escrever um testamento sugerindo que entregar o trono poderia ser a única forma de sobreviver. Isso levanta uma dúvida inquietante. Será que o príncipe realmente é tão inocente quanto parece? Voltando ao beijo, é impossível não destacar a intensidade da cena. A química entre os dois é absurda. O que parecia ser apenas um momento romântico se transforma em algo muito mais profundo, como se aquele toque fosse esperado há anos, protagonizando uma cena que já entrou para a história dos doramas. Com tudo isso, o episódio 6 termina deixando inúmeras perguntas no ar, e a prévia dos episódios 7 e 8 só aumenta ainda mais a expectativa. Após o beijo, os dois retornam para casa completamente abalados e envergonhados. Eles evitam se olhar, mas ao mesmo tempo não conseguem esquecer o que aconteceu. O clima fica estranho. Ian hesita até mesmo em entrar no quarto de Ijo, pensando se não deveria dar um tempo para que ela processe tudo. Já Ijo não consegue parar de pensar no beijo, no trabalho, em casa, até mesmo dormindo. Ela começa a se questionar, se perguntando se foi culpa dela, ou se aquilo significou algo mais. E é aí que surge o grande dilema dos episódios 7 e 8 de Perfect Crown. A partir desse momento, tudo muda. O príncipe começa a perceber que Ijo está diferente, mais distante, evitando contato. Ao mesmo tempo, na cabeça dela, é ele quem parece estar estranho, gentil demais, atencioso demais, quase exagerando no cuidado. E é nesse jogo de percepções que surge algo interessante. O príncipe Ian começa a se divertir com a situação. Ele percebe que Ijo também está sentindo algo por ele. E isso fica ainda mais evidente quando, em uma das cenas do próximo episódio, ela tenta fugir dos braços dele e quase sai correndo só para evitar aquele clima carregado entre os dois. Enquanto isso, a rainha mostra que não desistiu, muito pelo contrário. Agora mais fria, mais paciente e muito mais estratégica,
ela começa a arquitetar um novo plano para separar o casal. E dessa vez, ela decide jogar com algo extremamente perigoso: o ciúme do primeiro-ministro. A estratégia é clara: provocar, manipular e fazer com que ele se volte contra o príncipe. Em uma conversa no palácio, ela não perde a oportunidade e, como uma verdadeira manipuladora, solta seu veneno com precisão. E pelo que tudo indica, funciona. O primeiro-ministro, que sempre foi apaixonado por Ijo, começa a ser consumido pelo ciúme. E agora, vendo que perdeu para o príncipe, esse sentimento pode levá-lo a tomar decisões perigosas. E abrindo aqui um parêntese importante: a atriz que interpreta a rainha simplesmente merece todos os aplausos. Cada cena dela carrega uma intensidade absurda. As emoções parecem tão reais que é impossível não se envolver. Sem dúvida, ela já se firma como uma das personagens mais marcantes do dorama. Seguindo o trailer, temos ainda uma nova cena em uma cerimônia no palácio. Ian e Ijo estão presentes, e não conseguem parar de se olhar. O clima entre eles é tão evidente que até os assistentes começam a comentar. Muitos passam a questionar esse tal casamento por contrato, dizendo que, se for tudo atuação, então eles estão se saindo bem demais. Porque o que se vê ali parece um relacionamento real, intenso e impossível de esconder. E tudo indica que estamos caminhando para o momento mais esperado: o entendimento definitivo dos sentimentos entre eles. O príncipe Ian, aquele homem sempre tão polido, controlado e discreto em cada gesto, finalmente chega ao seu limite. Ele não consegue mais se conter na presença de Ijo, e se declara. Ele admite que, mesmo sendo alguém que sempre teve controle absoluto sobre suas emoções, dessa vez é diferente. Dessa vez, ele simplesmente não consegue mais segurar o que sente. E é exatamente nesse ponto que o trailer dos episódios 7 e 8 termina, deixando todo mundo sem fôlego. Agora fica a pergunta: será que finalmente eles vão assumir essa paixão? Será que vão entender, de uma vez por todas, que esse casamento não tem mais nada de contrato? Será que pela primeira vez vamos ver esse casal vivendo um amor real, sem barreiras, sem negações? E quanto aos segredos ainda escondidos, e as armadilhas da rainha? O que será que ela está planejando agora? Será que ela vai descobrir a verdade sobre o casal ao se aproximar ainda mais do primeiro-ministro, sabendo que o ciúme já está mexendo com a mente dele? E você, o que espera dos próximos episódios de Perfect Crown? Gostou da cena do beijo? Já viu os bastidores? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda o canal a crescer cada vez mais.